Meus amigos, o Chelsea demitiu Enzo Maresca. Nesse vídeo vamos fazer uma análise de como isso vai afetar o time inglês, também qual vai ser a projeção de carreira de Enzo Maresca e também se a diretoria acertou em demitir ou não tem. Vamos começar pelo como era o Chelsea antes de Enzo Maresca. E a resposta é muito simples: o Chelsea de Enzo Maresca era muito instável. Os trabalhos de Pochettino e também de Graham Potter não deram certo, que são os trabalhos da última diretoria, desde a saída de Abramovich. Os trabalhos desses técnicos não deram certo. Era um Chelsea muito mais instável, era um Chelsea que não brigava por Champions League. Ele na verdade ficou em 10º na Premier League e era um Chelsea muito inferior do que é hoje. Com a demissão de Mauricio Pochettino, veio do Leicester Enzo Maresca, e até então fazia parte desse projeto que, ao meu ver, tinha algumas coisas boas e algumas coisas ruins, mas principalmente foi o principal técnico que conseguiu dar uma cara nesse projeto do Chelsea, de dar espaço para jovens e firmá-lo no time titular. Enzo Maresca teve muito mérito em fazer essa base do time funcionar, e foi assim que ele conseguiu ganhar a Conference League e o Super Mundial, 2 títulos para o Chelsea em um período curto de tempo. E também ele conseguiu nessa temporada anterior, na verdade, levar o Chelsea à Champions League, o que era um feito que o Chelsea não estava conseguindo alcançar com o comando de Todd Bowley. Então, o trabalho de Enzo Maresca ele vem sendo bem feito. Nessa temporada parecia que seria dessa mesma pegada, porque o Chelsea conseguiu vencer o Liverpool de 1-0, conseguiu também uma vitória histórica contra o Barcelona de 3-0, jogando super bem, com o nó tático do treinador, e parecia que ele iria brigar pelo título essa temporada, mas os últimos jogos foram resultados frustrantes, uma sequência de poucas vitórias, e isso resultou no time cair para a 4ª posição e está nesse momento a 15 pontos da liderança. Então, se você for recapitular no início da temporada, a gente não imaginava que o Chelsea ia brigar pela Premier League, para ser campeão da Premier League. A gente imaginava que ele ia ficar pela briga pela Champions League mesmo, atrás de elencos como o do Liverpool, do Manchester City e do próprio Arsenal, que eram elencos com trabalhos mais sólidos e também com jogadores mais experientes. O Chelsea a gente imaginava que precisava de um trabalho a longo prazo, e o que estava acontecendo de Enzo Maresca era realmente alavancar esses jovens, que eu acho que é o principal problema do Chelsea atual. Ele tem muitos jovens, ele tem pouco tempo de trabalho com esses atletas, que muitos deles acabam saindo logo do time, ficam em média 2 a 3 anos de contrato e acabam sendo reciclados por jovens, outros jogadores, e não há uma sequência nesses atletas no clube, e todos com a característica de ser muito jovens, e isso atrapalha o desenvolvimento do clube. Então Enzo Maresca chegou com uma missão muito difícil de dar uma cara a um time que era com muitos problemas, e ele conseguiu de certa forma fazer isso. E se você for analisar, a gente imaginava do Chelsea, estava tudo dentro das expectativas, o trabalho dele era muito bem feito, e parece que a principal causa da demissão dele não foi pelos resultados, mas sim pela discordância com a diretoria. Enzo Maresca ele queria mais confiança dentro da diretoria pelo seu trabalho, ele queria ser mais reconhecido internamente do clube, o que não foi o que aconteceu, e isso resultou na sua demissão, não tanto pelo o campo em si. Com isso, eu acho que o Chelsea ele perde mais do que o próprio treinador. Enzo Maresca chegou sendo um treinador de segundo porte, ao meu ver, pode ser até terceiro, porque ele vem do Leicester, o Leicester que não fez uma boa temporada, e chega a um clube como o Chelsea, consegue se firmar e fazer um trabalho coerente, decente também, e então Enzo Maresca ele sai maior do Chelsea, ele consegue dar uma cara, e eu acho que ele conseguirá nos próximos tempos um time de segundo escalão, como por exemplo um Aston Villa, conseguiria também
um time, talvez um Manchester United, ele ficaria, não que o Manchester United seja segundo escalão, mas pela fase atual, entendeu? Ele vai conseguir um time mais ou menos nessa faixa etária, um time que não briga por ser campeão, mas consegue brigar por grandes coisas. Pode pegar também um Milan, não sei, um time nessa prateleira, um Atlético de Madrid. Então o técnico sai maior, ele saiu do time que foi rebaixado, o Leicester, para um time grande, e vai conseguir se manter nesse mercado. Agora vamos analisar de ponto de vista para o Chelsea. Eu acho que o Chelsea sai muito perdendo nessa demissão. Ele tinha um trabalho que estava começando a ter cara, e ele agora vai reiniciar esse processo novamente, e descarta qualquer pretensão maior nessa temporada ao demitir esse treinador. Se você for ver, o Chelsea já está ficando conhecido como um lugar que o técnico ele não tem paz. Nos últimos 10 anos, o time inglês teve 9 treinadores, o que para a média da Premier League é elevadíssimo. Se você for ver, o Manchester United teve mais de uma década com o Alex Ferguson, o Arsenal teve 20 anos com a Arsene Wenger, e o Liverpool em toda a sua história só teve 22 técnicos. E então o Chelsea ele já teve 9 técnicos em 10 anos, ou seja, mostra a discrepância de padrões entre outros times ingleses e o Chelsea quanto à postura como treinador. Se você for ver para a média do futebol brasileiro, tá até que bem baixo assim, o número de técnicos. Aqui acho que dificilmente você vai achar um time que tem menos de 20 técnicos em 10 anos, mas para a média do futebol inglês é uma média de técnicos muito elevada. Então ele vai ficar manchado no mercado quanto a isso, principalmente como sendo um local que não é muito bom para trabalho, e com isso eu acho muito difícil o Chelsea conseguir um técnico de primeiro escalão. Ele vai ter que buscar novamente um técnico que está em ascensão na carreira, como Enzo Maresca, e torcer para dar certo. Ou seja, o Chelsea vai ter que buscar uma aposta para esse posto de técnico. Mas agora, o que esperar do Chelsea essa temporada? Eu acho que depois dessa demissão o trabalho vai meio que desandar, e o Chelsea não vai conseguir fazer muitas grandes coisas além do que estava sendo feito. Não vai vir um técnico à altura de conseguir fazer o time brigar para ser campeão da Premier League. Nesse estágio já não dá mais tempo. Também na Champions League você conseguir incorporar um novo padrão tático assim, às vezes já acontece, mas eu acho difícil acontecer essa temporada. Então nesse ponto essa demissão foi ruim, porque por mais que Enzo Maresca viesse com esse problema com a diretoria, ele poderia almejar talvez uma Champions League, uma semifinal. Ele conseguiria fazer algo interessante essa temporada. Afinal, o trabalho dele tinha alguns pontos positivos, que já foi mostrado em outros jogos, como o do Barcelona. Então, acho que agora é difícil o Chelsea brigar por alguma coisa grande esse ano. Até por isso foi um erro a diretoria demitir ele nesse momento. Acho que na próxima temporada o Chelsea vai ter que começar de novo esse processo de dar espaço para jovens, o que é muito difícil. Então, para pensar em um longo prazo, o Chelsea perdeu muito do que já tinha sido feito ao demitir o treinador, visto que são muitos jogadores que o Chelsea contrata, são muitos os jovens que o Chelsea contrata. Ou seja, o problema não é o treinador, e sim uma postura de contratação que a diretoria vem tendo, o que precisa ser revista para o Chelsea voltar a brigar por grandes coisas. E agora vamos ter um ponto de vista mais para a seleção. O Estevão, principalmente, que é o principal nome do Chelsea brasileiro. Tem Andrei também, tem João Pedro. Ou seja, o Chelsea é um time que tem muitos brasileiros, e em ano de Copa a demissão de Enzo Maresca com certeza afeta como o Brasil vai ir na Copa, visto o número de jogadores selecionáveis que estão no Chelsea. Eu acho que principalmente para Estevão essa demissão foi muito ruim, porque o jogador, ao meu ver, estava sendo muito bem administrado pelo técnico Enzo Maresca quanto à minutagem. Era um técnico que estava apoiando, ele sabia quando era o momento de tirar o jogador
no momento correto, assim. Eu não acho certo um jogador chegar no futebol brasileiro e já ser titular na Europa. Precisa ter uma certa cautela, até mesmo para o jogador não ser super pressionado. O que acontecia é que Estevão já estava sendo o principal jogador do Chelsea na temporada e ele já estava meio que tendo essa postura de protagonista com apenas 18 anos, o que poderia ser um problema, como por exemplo está acontecendo com o Lamine Yamal, de ser o principal nome do Barça com só 18 anos. Eu acho que o próprio técnico Enzo Maresca precisa ter uma administração, estava tendo essa administração boa de elenco com o Estevão. Então acho que o jogador brasileiro vai perder muito com isso. Os demais jogadores eu acho que não vai perder tanto. O João Pedro vai continuar sendo titular. Pode ser que ele caia um pouco de rendimento. Ele estava tendo uma boa temporada com o Enzo Maresca. Começou muito bem, aí meio que estabilizou. Enquanto o Andrei, eu vejo com uma tendência a perder espaço, mas só o tempo meio que dirá. Acho que no geral foi ruim para a seleção brasileira a demissão dele também, porque eu acho que agora vai meio que recapitular tudo de novo. Então, basicamente é isso. O Chelsea perdeu muito ao demitir o treinador. Agora Enzo Maresca vai arrumar outros ares. Ele subiu de patamar, foi um trabalho que ele fez bem feito. E o Chelsea vai ter que se provar também ao mercado se ele é um lugar seguro para trabalhar. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se inscrevam se vocês gostaram do conteúdo. Valeu!